Vamos ler capítulo 13, versículo também de número 13, até o versículo de número 17. No decorrer aqui, eu quero convidar os irmãos a nós lermos mais alguns outros versículos. Glórias a Deus. Versículo 13 diz assim, meus irmãos: Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Versículo 17 e último. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Então eu quero aqui, o tempo que foi me dado aqui, compartilhar com os irmãos. E eu quero falar sobre Jesus Cristo é o Senhor. E você, percebe? Uma pergunta. Jesus Cristo é o Senhor, é uma afirmativa. E eu, e você, e nós, somos servos. Então, no texto que nós lemos, os irmãos conhecem muito bem, e os irmãos veem o Senhor Jesus, ele, na noite da ceia, ele cingido com uma toalha e lavando os pés dos discípulos, um exemplo de humildade. E ali ele pergunta se todos eles entenderam o que ele tinha acabado de realizar, e eles disseram que sim. Então Jesus disse que bem-aventurado então seria se eles fizessem como ele tinha acabado de fazer. Mas Jesus aqui ele faz uma afirmativa, dizendo: vocês me chamam Senhor, e dizem bem, porque eu sou. E se eu, sendo Senhor, lavei os vossos pés, vocês devais lavar os pés uns dos outros. Em Lucas, meus irmãos, capítulo de número 6, e versículo de número 46, o Senhor Jesus ele faz uma cobrança para com os discípulos. Ele diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Uma pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Em Filipenses, capítulo de número 2, versículos de número 5, o apóstolo Paulo nos mostra Jesus Cristo como o Senhor que se despiu, de toda a sua glória e se fez servo, e como servo ele se humilhou a si mesmo,
sendo obediente até a morte e morte de cruz. E Paulo termina dizendo que por causa deste ato, Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que diante deste nome, o nome de Jesus, todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, Jesus Cristo é o Senhor. Nós não temos dúvida disso. Alguém aqui tem dúvida que Jesus Cristo é o nosso Senhor? Quantos concordam comigo que Jesus Cristo é o nosso Senhor? Diz amém. Aleluia. Mas a questão, talvez, que eu quero explorar um pouco mais nesta tarde, não é o Jesus Cristo ser o Senhor, é o eu ser o servo deste Senhor. Então a pergunta que foi feita foi essa: Jesus Cristo é o Senhor, e você é servo? É uma pergunta, né? Então eu entendo aqui, meus irmãos, que só podemos ter Jesus Cristo como nosso Senhor se estivermos dispostos a lhe obedecer, a fazermos aquilo que Ele, na sua palavra, pediu para que nós viéssemos fazer. Como Ele disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos peço? Então eu quero comentar com os irmãos alguns tipos de servos. Vou correr aqui para nós ganharmos tempo, e então eu quero pedir aos irmãos para nós lermos mais alguns versículos em Lucas, agora capítulo de número 19. Lucas, capítulo de número 19. Glórias a Deus. Lucas, capítulo de número 19, versículos de número 13 a seguir. Diz assim: chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria com o Senhor. Então, no versículo de número 13, nós vemos aqui falando de 10 servos, e cada um dos servos recebeu uma mina. Eram 10 minas e 10 servos, e cada servo recebeu uma mina. E diz que esse senhor, ele partiu a fim de conquistar o seu reino, e quando ele conquistou o seu reino, diz que ele voltou para prestar conta com os seus servos. Então, no versículo de número 16 e 17, diz que chega o primeiro servo. O primeiro servo, ele chega para prestar conta com o seu senhor. E diz que ele comparece, em versículo 16 e 17, compareceu primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu
10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Então aqui, meus irmãos, está o primeiro servo. O primeiro servo que chega e diz para o seu senhor: a tua mina rendeu 10. E disse que aquele senhor diz para aquele servo: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, então você vai dominar sobre 10 cidades. O que me chama a atenção aqui foi a expressão daquele senhor: servo bom. Então a pergunta é: você é servo? Que tipo de servo que você é? Que tipo de servo que eu sou? Que tipo de servo que somos nós? Diante dos nossos olhos, todos nós somos servos bons, não é assim? O rei Salomão disse que os nossos caminhos, diante dos nossos olhos, são todos corretos e bons. Mas então, quem está dizendo aqui não é o servo, não era ele que estava se gloriando diante do seu senhor e diz: olha, eu sou um servo bom, e a tua mina rendeu 10 minas, e aqui está as 10 minas. Não foi ele que falou, foi o seu senhor que disse: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre 10 cidades você vai governar, você vai dominar. Então aqui está o servo bom. Aqui está o servo bom diante do seu Senhor. Mas não era só um servo, era 10 servos. E a Bíblia diz que então vem o segundo servo. A Bíblia diz que então vem o segundo servo. No versículo 20 ao versículo, ou melhor, no versículo 18 ao versículo 19, diz que veio o servo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. Metade do que rendeu a mina que estava com o servo bom. E disse: a tua mina rendeu 5 minas. Qual foi a palavra do Senhor para aquele servo? Versículo 19. E este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Observa que a resposta do Senhor para o segundo servo já não foi igual à mesma que ele deu para o primeiro servo. Para o primeiro servo, o Senhor disse que estava bem e que o servo era bom e que ele ia governar sobre 10 cidades. Mas para o segundo, o Senhor disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Não falou que estava bem e não chamou ele de servo bom. Então o que eu vejo aqui no segundo servo? A mina dele rendeu 5. Então o que eu entendo aqui? Que este servo aqui era um servo mais ou menos. Meia boca, né? Meia boca. Era um servo mais ou menos. Se todos recebeu uma mina, o primeiro com uma mina ganhou mais 10, com aquele recebeu 11. Esse segundo aqui também poderia alcançar mais. Então ele alcançou só 5. Mas os irmãos sabem que em uma prova
de 1 a 10, 5 passam, não passam, meus irmãos? Depende da 5 escola. passam. De 5 abaixo, nota vermelha, né? Mas 5 ainda está mais ou menos. Então, o primeiro era servo bom, e o segundo era um servo mais ou menos. E então o Senhor lhe confia 5 cidades. E agora então vem o terceiro. O terceiro chega, versículo de número 20 aí. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada em um lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste, ceifa o que não semeaste. Respondeu: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabia que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Porque não puseste o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai a mina e dai ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Versículo 26: pois eu vos declaro, a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Então veja bem, este terceiro aqui também tinha recebido a mesma coisa, o mesmo valor, mas diz que ele fez o que? Ele embrulhou a mina em um lençol, e guardou, e escondeu, e não se preocupou em fazer nada daquilo que o seu Senhor tinha orientado. E quando ele chega e dá essa notícia para o seu Senhor, dizendo: olha, aqui está a sua mina, eu embrulhei no lençol, porque eu tive medo, porque o Senhor é um homem rigoroso, e deu as suas desculpas, e deu a sua fala, e tentou achar uma saída. Enfim, o Senhor ele disse: você devia ter aplicado o meu dinheiro no banco. Então você é um servo mau, e esta mina, que era para você granjear, que era para você trabalhar, vai ser tirada de você e vai ser dada para aquele que tem 10. Aí alguém grita: Senhor, mas já tem 10. Mas já tem 10. Aí o Senhor diz: olha, aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, mas aquele que tem lhe será acrescentado. Então aqui o terceiro, o Senhor disse que era um servo mau. O primeiro era um servo bom, o segundo era um servo mais ou menos meia boca, e o terceiro era um servo mau. Mas eram quantos servos e eram quantas minas? Eram 10 servos e 10 minas. Só vieram 3 para prestar conta: um bom, um mais ou menos e um mau. E os outros 7? E os outros 7, meus irmãos? Os outros 7 eram piores do que aquele que tinha embrulhado a mina no lençol, que veio devolver aquela mina, estava guardada no lençol. E os outros 7? Eu não sei.